Estou há 3 anos trabalhando com o meu marido e está interferindo no meu casamento. O que fazer, Rodrigo Exxon? Isso aqui já foi uma piada aqui. A gente já falou muito sobre isso antes do episódio começar. Dá para trocar de marido ou não? Essa é a pergunta, né? É que aqui a pergunta está bem aberta, então daria para aprofundar muito o que está interferindo, o que está pegando, se está pegando mais o trabalho, mais em casa, porque tem gente que leva o trabalho para casa e continua só discutindo essas coisas, então é difícil saber. Eu conheci minha esposa no trabalho. E de fato eu acho que para a gente, pelo menos quando a gente deixou de trabalhar na mesma empresa, ficou mais legal em alguns aspectos, né? Ficou mais legal de ter mais coisa para contar, da gente ter expandido a nossa roda de amizade e trazer mais gente para conversa. Então tinha assim um lado muito legal de estar junto, de trabalhar junto, de almoçar junto e de ter os amigos em comum, entender o contexto e ter história. Mas eu acho que pra gente... A gente também foi amadurecendo, tem coisa que só vai entender quando chegar na minha idade. Mas eu acho que tem muita coisa para tentar entender. Primeiro, se o Mas só sobre a sua história. Vocês trabalhavam na mesma empresa, mas vocês tinham que se comunicar no trabalho, nas funções? Ou eram funções independentes? Vocês falavam todo dia? Ela assim? era de RH ou era do legal, do jurídico. Então, bem próximas, digamos assim. Tá. Então a gente tinha que se falar, mas acho que era menos pelos temas. Bom, e como eu era do jurídico, né, tinha ainda, né, essa questão de o contrato está parado no jurídico. Então ela reclamava, né? Tinha que fazer os contratos, os parceiros, então eu reclamava profissionalmente. Então tinha coisinhas assim, mas não era isso que interferia, na verdade, não. Mas eu acho que era realmente essa... Difícil dizer o que interferia quando a gente estava junto, mas foi mais fácil perceber quando a gente não estava trabalhando junto o que aquilo abriu de possibilidades para a gente e tudo mais. Eu acho que foi mais isso de ter mais novidade para contar e ter aquele espaço que cada um estava fazendo suas próprias coisas e tudo mais. Você saiu da empresa antes ou ela saiu? Eu saí antes. Ela ficou, depois ela saiu também. E ela ficou triste quando você saiu ou não? Aí tem que perguntar aí, produção. Produção, sim, conta pra gente sei, depois. Vai ser um papo chegando em casa. Bom, você falou, você teve uma experiência, né? Eu tenho algumas experiências, porque eu trabalhei com os meus 2 primeiros maridos na mesma empresa e com o André eu trabalhava diretamente, porque eu era produtora do programa que ele apresentava na Rádio Bandeirantes. E depois, quer dizer, foi quando eu conheci ele. E depois a gente trabalhou um tempinho na Rádio Bandeirantes só, ainda não como marido e mulher, mas já namorando. E depois a gente continuava trabalhando na mesma empresa, mas a gente não tinha um trabalho que a gente precisava se falar, porque ele trabalhava na rádio e eu trabalhava na TV já, num determinado momento, né? E agora o meu terceiro marido, tipo, não é da mesma área que eu, mas a gente começou a trabalhar junto, né? Então, assim, o que eu sentia, por exemplo, no caso das pessoas que trabalhavam comigo na mesma empresa, era um pouco esse sistema randômico de você vai e volta no mesmo ponto, porque a gente sempre estava falando das mesmas pessoas, das mesmas situações, as mesmas coisas aconteciam. E até determinadas situações que eu falava assim, cara, putz, mas você ainda está nessa fase dessa pessoa? Tipo, né, vai adiante, porque já passou, você está reclamando das mesmas coisas, né? Então, mas não dá para pegar, né, não dá para cortar o caminho por ali e fazer um pouco diferente e tal. Por um lado é legal, porque você conhece muito o contexto mesmo, como você falou, mas por outro lado eu acho que traz uns vícios para a relação, né? No sentido de falar das mesmas pessoas, de ter os mesmos assuntos. E às vezes acaba um pouco do mistério, né, também, porque eu acho que o mistério é uma coisa interessante na relação, no sentido de você ter uma certa curiosidade sobre o que o outro faz, a pessoa traz uma novidade, conta um caso diferente, fala de uma pessoa diferente, conta uma história diferente, eu acho que isso acaba enriquecendo os relacionamentos também. Agora, com o Ti, eu vivo uma situação que é uma situação muito desafiadora, por exemplo, quando a gente está conduzindo um retiro juntos. Né? E eu acho que a gente tem melhorado muito ao longo do tempo, mas por quê? Porque para você conduzir um retiro, você tem, primeiro, que manter a sua energia a sua frequência, mais até do que a sua energia, a sua frequência muito alta, porque você está comandando um grupo de
30, né, 35, sei lá, 25 pessoas que estão passando por processos emocionais, que estão criando um espaço dentro de si mesmas para olharem para a bagunça interna e, de alguma maneira, trazerem aquela bagunça para fora. E você precisa sustentar aquele campo para que aquele seja um campo seguro de absorver as vulnerabilidades das pessoas e, de alguma maneira, poder acolher e encaminhar, talvez, né, as vulnerabilidades que podem aparecer ali, e algumas são processos delicados, porque aparecem histórias traumáticas, aparecem feridas de infância, aparecem questões muito profundas das pessoas mesmo nesse lugar. Então, qualquer coisa que aconteça entre quem está conduzindo pode interferir ali nesse processo. Então, eu sinto que, para mim, né, e eu já falei para ele isso algumas vezes, se os nossos combinados não estiverem muito estabelecidos, se elas não forem muito respeitados, vai dar muito ruim. E eu já falei para ele, falei assim, ó, as coisas que são importantes para mim são essas e essas. Se não rolar, tô fora. Mas esse é o meu jeito, e às vezes é meio assustador o meu jeito mesmo, mas porque eu me conheço, eu sei que determinado tipo de coisa eu não tolero e eu não aguento porque meu desgaste energético vai ser tanto que ao fazer uma coisa que eu amo fazer, eu vou estar me desgastando. Aí eu falo, cara, não faz mais sentido, e aquela história, porque você faz o que você faz, acabou nessa...